como advogado, o senhor como congressista brasileiro, eu me faço uma pergunta, senhor, de um aspecto um pouco mais amplo. O Congresso brasileiro tem noção de que a nossa Constituição não existe mais, que ela não está sendo respeitada, as nossas leis não estão sendo respeitadas? E pela primeira vez nós temos um Congresso, Câmara, deputados e senadores, acho que em maioria de direita. Eles conseguem se organizar para defender os nossos interesses e a nossa Constituição, e eles entendem que as prerrogativas deles estão sendo atacadas violentamente, que logo, logo, depois do povo, não vai haver mais Congresso, ou seja, Câmara de Deputados e Senadores no Brasil. Eles conseguem entender isso? Excelente pergunta. Então, vamos lá. A sua pergunta, na verdade, você fez duas perguntas. A primeira é, nós temos a maioria de direita e se essa direita consegue se organizar. E não, nós não temos a maioria de direita. Direita no Congresso hoje deve ser algo em torno de 30 a 35 deputados. Centro-direita, a gente talvez consiga chegar a 100, 100 e pouco. Esquerda, algo em torno de 60 a 100 deputados. Percebam que as votações sempre são assim, uma semana a gente ganha, outra semana a gente perde. Uma semana a gente ganha, outra semana a gente perde. Porque o fator de equalização é o centro. Então você sempre vai ver que ganha por 280, 300 votos, perde por 280, 300 votos. Porque essa base sólida fica na direita e essa base sólida fica na esquerda. O que se movimenta é o centro. Então aqui, ó, ficou legal aqui, porque a direita é um pouco maior que a esquerda, é um pouco maior que a direita, em essência. A direita está aqui, é a maior da história, mas não somos maioria. E aí, quando o centro vem para cá, 300 votos a gente perde. Quando o centro vem para cá, 300 votos a gente ganha. Por exemplo, o calabouço fiscal. O calabouço fiscal, ele teve em torno de 300 votos. O marco temporal, ele teve em torno de 300 votos. Então, isso mostra que o Dilma, como eu gosto carinhosamente de chamar o Janjo, ele não é dono do Congresso, pelo menos da Câmara não. E aí há esse movimento pendular, tá? Então não somos maioria, então não tem como organizar isso com maioria. Essa é a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, os parlamentares conseguem entender que a Constituição no Brasil foi ultrajada? E aí eu vou acrescentar um ingrediente que a senhora advogada vai entender, e os outros eu espero que sim. O judiciário está hipertrofiado. A grande maioria entende, uma boa parte compreende e alguns conseguem vislumbrar a essência desse problema. E quando eu digo alguns, são poucos. Recentemente eu fiz um discurso e de cada 10 discursos que eu faço, 9 são sobre direitos e garantias fundamentais de primeira geração, que são os que asseguram a liberdade, e eu trato sempre do devido processo legal, e falei sobre o vilipêndio das prerrogativas do Congresso. Eu fui aplaudido por 3 deputados do PT, que quando eu desci falaram, algo precisa ser feito. Então hoje, tanto a esquerda quanto a direita e quanto o centro entendem que algo precisa ser feito, porque o incêndio hoje está vindo sobre nossas casas porque o vento vem a sudeste. Em determinado momento, quando o vento for a noroeste, vai queimá-los também, e eles têm essa compreensão. No entanto, o que me consola é que nenhum poder, por mais absurdo que seja, dura para sempre. As piores ditaduras sucumbiram e o poder absoluto sucumbe absolutamente. Então essa tensão criada pelo Supremo, que agora maculou o Senado, que é a Casa Maior, vai levando o processo político a um inegável ou inevitável reestruturamento das instituições. E eu posso provar isso para você. Desde o que eles chamam de redemocratização, nós observamos
um executivo hipertrofiado. Em todo o governo Lula e parte do governo Dilma, o legislativo era coadjuvante, porque estava todos no bolso do Lula, então não havia um legislativo, ele apenas referendava o que o executivo pretendia fazer. Então havia uma hipertrofia do executivo. No final da década de 90, nós começamos a aderir a teorias, em especial teorias alemãs, de desconstrução do positivismo e a adoção de usos, costumes e princípios no lugar do texto da lei, desencadeando o que nós conhecemos hoje por ativismo judicial. Então, elementos como a mutação constitucional, que diz que o texto que fala que esse piso aqui é preto, ele pode ser desconstruído e a interpretação a ser dada é que ele é branco, chegando ao ponto do princípio da legalidade, que é o princípio maior de limitação do Estado, que impede que um crime seja inventado, tenha sido jogado por terra, uma vez que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, e esse é o princípio básico civilizacional de qualquer Estado, e ele não existe no Brasil, uma vez que o judiciário inventa crimes e penas, tá? Isso é gravíssimo. Fez com que a utilização desses princípios começasse na década de 90. Eu entrei na faculdade de Direito no final da década de 90, eu vi isso acontecer. Lênio Streck, que é um jurista excepcional, de extrema esquerda, mas excepcional, escreveu um texto chamado Teoria da Cachanga, onde ele pega uma piada em que pessoas se reúnem numa mesa jogando cartas e de repente o pessoal abaixa a carta sem lógica nenhuma e fala cachanga e leva, cachanga e leva. E aí ele, vendo que não há lógica nenhuma, tentando entender o jogo, faz a mesma coisa, cachanga. E aí o seu oponente derruba as cartas sobre a mesa e diz, cachanga real. É esse o judiciário brasileiro. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso começa na década de 90, se acentua na reforma do Código de Processo Civil, que traz para o Brasil a common law tupiniquim, de uma maneira absurda, e aí começa a admitir, à luz do sol, a viabilidade do judiciário legislar. Pautado no exemplo dos Estados Unidos, onde lá o juiz tem legitimidade, porque ele foi eleito. Aqui o juiz não é eleito. E voltando à questão da legitimidade do parlamento, lá se encontram 100% dos votos válidos. O Lula não tem 100% dos votos válidos. Nós temos mais legitimidade. Então perceba, esta hipertrofia do executivo resultou em várias operações, como a ação penal do mensalão lá de trás, ou do petrolão, eu sempre confundo qual um que foi, mas enfim, nos roubaram, e acabou desaguando na Lava Jato e medidas congêneres, e a hipertrofia do judiciário. Então perceba que foi um movimento construído pela hipertrofia do executivo, que corrompeu o legislativo. E aí nós observamos no governo Bolsonaro um executivo outsider. E aí nós vimos a atrofia do executivo e a aproximação do Brasil a um sistema parlamentarista, uma vez que a Constituição de 88 é uma Constituição parlamentarista. Ela foi feita para que nós fôssemos o sistema parlamentarista, porque eles acreditavam que em 93 haveria um plebiscito e o parlamentarismo ganhou. Lembra? Parlamentarismo, monarquia e presidencialismo ganhou. É sempre assim, eles acham que vão conseguir nos manipular, só que eles esquecem de combinar com o povo. Assim foi no plebiscito, assim foi no referendo. Era para ser um parlamentarismo. Então, concluindo toda essa explicação que eu te dei, a tendência natural é do equilíbrio das soluções. Isso é um princípio de química. Se você colocar uma solução mais saturada com a outra, haverá o equilíbrio. É o que justifica a osmose. Está aqui o nosso farmacêutico, químico, ele conhece isso aí melhor que eu. Então, naturalmente, em algum momento histórico, haverá o reequilíbrio das forças, e eu creio que nós estaremos diante de uma hipertrofia do parlamento. E aí, novamente, haverá esse equilíbrio, vai ter problema, e depois vai haver uma hipertrofia de outro poder. Então, é assim, mais ou menos, que qual é o problema? Que esse movimento dura décadas. E o brasileiro, principalmente o de direita, é imediatista. O esquerdista, você percebe que ele não tem pressa. Ele constrói a destruição. A gente tem que começar a construir a construção. Ter a paciência de fazer o que tem que ser feito. Porque ir a pé daqui para Campo Grande, Samurai,
Vai demorar, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente não chega. Por isso a importância fundamental construir bases sólidas de uma direita madura.